Distribuidora Vitória, parceiras de grandes marcas. Hotsat, novas possibilidades. Coração de Minas, self-service e castanhas carameladas. E Frango Forte, qualidade a toda prova. Programa Canal Saúde. Oferecimento: Unimed, Laboratório Exame, Oncoclínica, Audi Center Teresina, Drogarias Globo, sempre mais por você. Anchieta, Livraria e Papelaria. E Med Center. Começando mais uma edição do Canal Saúde. Hoje teremos mais estreias de novos quadros nesse novo formato. Tem muito mais para você. Confere agora os nossos destaques. Problemas de coluna. O ortopedista Alciomar Veras fala sobre diferentes tipos e dá dicas para evitar incômodo. Gordofobia. Como a brincadeira pode virar algo sério e trazer consequências psicológicas. Mais estreias no Canal Saúde. Tem as dicas de alimentação no quadro Sabor e Saúde com a nutricionista Yusca Arruda. A palavra que transforma vidas no quadro Poder do Coaching, com Karine Canabrava. Vamos saber o que as famosas fazem para cuidar da boa forma, no Diário de uma Vida Saudável. E a... Olá, está começando mais uma edição do Canal Saúde. Hoje teremos mais estreias de novos quadros nesse novo formato. Tem muito mais para você. Confere agora os nossos destaques. Problemas de coluna. O ortopedista Alciomar Veras fala sobre diferentes tipos e dá dicas para evitar incômodo. Gordofobia. Como a brincadeira pode virar algo sério e trazer consequências psicológicas. Mais estreias no Canal Saúde. Tem as dicas de alimentação no quadro Sabor e Saúde com a nutricionista Yusca Arruda. A palavra que transforma vidas no quadro Poder do Coaching, com Karine Canabrava. Vamos saber o que as famosas fazem para cuidar da boa forma, no Diário de uma Vida Saudável. E a doutora Daniela está de volta, no quadro Em Dia com a Pele. Tem o Verdade ou Mito, bem irreverente. E a pergunta é, faz mal tomar banho depois de uma refeição? Tudo isso e muito mais agora, no Canal Saúde. E hoje, na nossa entrevista especial aqui do Canal Saúde, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de desvios de coluna, incluindo aí a escoliose, a lordose, a cifose. Eu estou recebendo aqui no programa hoje esse grande médico ortopedista. Olá. Boa noite, doutor Alciomar Veras. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, nesse novo formato, né, de 2019. E é um prazer para a gente estar te recebendo aqui para tirar tantas dúvidas dos nossos telespectadores. Especialmente aproveitando também esse gancho, doutor Alciomar, porque a criançada de volta às aulas, os cuidados que os papais devem ter com elas, enfim, tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje no programa. Para iniciar essa entrevista, doutor, eu queria saber por que algumas pessoas apresentam desvios na coluna. Seja bem-vindo mais uma vez, boa noite. Boa noite, é um prazer estar de volta ao programa e agora com essa cara nova, essa jovialidade que o programa traz e oferece, viu? Parabéns por essa iniciativa. Bom, nós temos na coluna os chamados desvios fisiológicos, que são as curvas fisiológicas da coluna. Se você observar nessa maquete que nós temos aqui, nós temos dois planos principais, o plano de frente e o plano de perfil. Então, no plano de perfil, nós observamos que temos a cifose, os desvios fisiológicos da coluna. Esses desvios são os desvios naturais. Todas as colunas apresentam. Para que a gente possa nos adaptar nas nossas funções, para que a gente possa, se nós tivéssemos uma coluna eminentemente reta em todos os planos, nós não conseguiríamos desempenhar tão bem as nossas funções e teríamos eventualmente dores por conta disso. Então o corpo adaptou com uma lordose lombar, uma cifose torácica, então todas essas são curvas.
E com relação ao porquê que pessoas apresentam curvas, aumentos desses desvios? Os desvios são provocados por vários fatores. Pode ser um fator hormonal, pode ser um fator genético, pode ser um fator neurológico, muscular, inclusive as escolioses idiopáticas, que são aquelas escolioses em que você não tem conhecimento de qual que é a causa principal dela. Inclusive, a gente tem até uma outra maquete aí, né, doutor Alciomar, que a gente pode mostrar para o pessoal que está em casa, porque eles acabam entendendo de uma forma melhor quando a gente exemplifica, né? Isso. Essa maquete, ela é uma maquete segmentar e mais aprofundada um pouco do que aquela, porque ela mostra exatamente a relação dos corpos vertebrais, dos discos intervertebrais e das raízes que passam ao longo do canal vertebral. Então, você pode especificar e exemplificar por que ocasionam dores na região da coluna e quais os principais agravantes que ocorrem quando você tem esses determinados tipos de desvios. Escoliose. A gente tem sempre que avaliar. Lordose, né? A gente tem o aumento da cifose torácica, o aumento da cifose lombar, o desvio escoliótico. Quando você fala de escoliose, você tem que avaliar no plano antero-posterior um desvio látero-lateral da coluna. Então você pega uma coluna, faz a radiografia dela em um plano antero-posterior e verifica se ela tem um desvio para a direita ou para a esquerda. Dependendo de quão... a gente tem uns ângulos de variações, do tamanho dessa variação é que a gente vai poder enquadrar em quais os tipos de escoliose. E a partir daí determinar qual que vai ser a espécie de tratamento que vai ser indicado para aquele paciente. A gente, inclusive, entrevistou a Márcia. Eu vou mostrar esse caso aí para os nossos telespectadores, até para você que está aí nos acompanhando agora entender um pouquinho melhor. Ela sofre com escoliose, né? E ela contou para a gente, inclusive, o que ela tem passado, as situações diferenciadas que ela tem passado na vida dela. Ela tem uma perna um pouco menor que a outra, ela sofre da escoliose, ela sente muitas dores também, tem que usar palmilha para atenuar aí a dor e também sofre quando pilota moto. Mas apesar disso, viu, doutor Alciomar, ela treina, ela faz aula de dança também e faz Muay Thai. Vamos conhecer a história da Márcia? Márcia Lima nasceu com uma perna maior do que a outra. Isso gerou problemas, entre eles um quadro bem incômodo de escoliose. Ela sofre com dores, mas isso não a impediu de ter uma vida útil e bem agitada. A técnica de enfermagem apostou na atividade física e não se arrependeu. Bom, e a partir de agora a gente vai conhecer um pouquinho da história dessa menina, que é a Márcia Lima, que na verdade nasceu com uma perna mais curta do que a outra, né? E isso na verdade fez você sofrer com a escoliose, com isso ter muitas dores, né? Pra vocês terem uma ideia, gente, ela precisa usar calçado com palmilha para atenuar o problema. Mas me diz uma coisa, como tudo isso começou na tua vida e as dores, a perna mais curta do que a outra foi realmente o motivo para a escoliose? Sim. A minha mãe conta, né, que eu nasci com um problema muito grande de diferença na perna e com o tempo ela foi se atenuando, mas não chegou a ficar normal. No escanograma mostra que ela está normal, porém eu cresci tendo o hábito de mancar. E isso afetou a minha coluna. Eu tive uma escoliose. Até então eu não sabia o que era escoliose. Uma criança crescendo com muitas dores terríveis. E aí quando eu descobri, eu fui tratar usando palmilha. Eu sou professora de dança, faço atividade física, é o que ameniza, mas tem dias que você falta não aguentar. Não aguento. Agora, uma coisa que é muito interessante, Márcia, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aí em casa assistindo ao canal Saúde agora vão pensar a mesma coisa que eu estou falando, a questão da dor. É impressionante, mas eu já entrevistei inúmeras pessoas que vivem com a dor e que inclusive já se acostumaram com a dor. Como você tem crises constantes e dores desde a infância, a dor na tua vida, por exemplo, ela já passou a ser um hábito ou você sofre muito com a dor ainda? Assim, até descobrir, acho que eu tinha mais ou menos uns 15 anos, o que eu tinha realmente, a dor fazia parte. Eu achava que fazer as atividades durante o dia, as atividades de casa, a aula, era motivo para estar com problema na coluna, dor na coluna, dormir mal dormida. Tudo isso eu achava, só que depois eu fui descobrir que com dores intensas a gente tem que procurar o motivo. Eu descobri a escoliose por conta da perna mais curta.
Aí passei a acentuar com palmilhas e remédios. Depois eu deixei os remédios e passei a atividade física. Tem dia que as dores são horríveis. Hoje já sei que é escoliose, então eu já sei como cuidar. Mas, sinceramente, é horrível. Precisa de tratamento sério, corrigir bem a coluna, a postura, o sentar, tudo isso é importante para que não afete e não fique pior, danifique cada vez mais essa coluna. E através da atividade física e do esporte, a tua vida também mudou bastante, né? Eu estou em uma entrevista com o Dr. Alciomar Veras e a gente está falando exatamente sobre isso, sobre atividade física, como o esporte é importante, né? Isso, como esporte, levar para a vida com foco e determinação. Não é vou começar a dançar, fazer alguma atividade física para parar as dores, e aí logo eu vou ficar murchinha, sem vontade, e vai voltar tudo de novo, vai voltar até pior. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos telespectadores, especialmente dessa coisa da motivação e de que a gente nunca pode desistir. Jamais. A doença não pode ser maior do que o nosso sentimento, do que o nosso amor, do que a nossa vontade de viver, né? Isso. A gente tem que encarar. Cara, a realidade. Nenhum tipo de doença pode abater, principalmente o da coluna. São problemas que dá para corrigir com atividade física, com foco, determinação. Deitar retinho, deitar no chão, colocar as perninhas em cima de um banco, de um sofá, de um puff, para melhorar as dores. E vamos evitar um pouco as medicações e partir para a atividade física. Então, doutor Alciomar, a gente acabou de assistir essa reportagem onde a Márcia falou que, apesar de sofrer com todos esses tipos de problema, ela leva uma vida normal, inclusive praticando atividade física. Isso é fundamental para a melhoria da qualidade de vida dela. Você vê que existem variados graus, como a gente conversou, de escoliose. Então, variados tipos de tratamento. Então, como o caso dela, por exemplo, que a gente observou, ela tem um desvio escoliótico, ela tem uma assimetria de bacia e uma assimetria dos membros inferiores que ela precisa usar uma compensação, que é a palmilha. Mesmo isso não impede ela de fazer suas atividades. Pelo contrário, as atividades fazem com que ela tenha um fortalecimento do mecanismo protetor da coluna e assim ela vai conseguir fazer suas atividades normalmente. Então é isso que a gente recomenda. Procure uma atividade física que seja adequada para você. Vai no especialista, vê qual é o seu tipo de desvio, qual é o seu tipo de problema e com certeza ele vai indicar para você. Se você vai para uma natação, se você vai para o treino, para a corrida, para o crossfit, para o muay thai, para a bicicleta, todas as atividades elas são importantes, desde que elas sejam adaptadas, que elas sejam próprias para o seu biotipo, o seu problema, o seu biotipo, a sua qualidade de vida e o que você necessita. Eu posso ter um paciente que o ideal para ele seja uma natação, o desvio dele é muito grande, o impacto da corrida vai piorar da dor. Ele faz a natação. Tem um paciente que ele tem um desvio aceitável. Posso fazer bicicleta? Pode. Então, cada caso precisa ser... Ou seja, o tratamento vai dependendo de cada caso, Exatamente. Né? Inclusive a indicação do esporte. Exato, da avaliação do esporte, do tipo de terapia, se é um colete, se é um RPG, se é um pilates, se é uma cirurgia. Então, são etapas do tratamento. Bom, algumas coisas são apontadas como vilãs para a coluna. A gente vai aproveitar para saber se são mesmo. Eu tenho, inclusive, aí, doutor Alciomar, algumas imagens que mostram aos nossos telespectadores e que muitas vezes deixam a gente na dúvida. Por exemplo, o salto alto para as mulheres, hein? O salto alto, ele é um adereço que toda mulher adora, né? Mulher adora um salto alto, principalmente as piauienses. Então, ele tem que ser usado com uma certa parcimônia, certo? Aquele salto à agulha, acima de 10 centímetros, em que ele joga sobrecarga toda para a parte anterior do pé, ele deve ser evitado. Não é que ele é proibido, mas ele deve ser evitado quando você vai usar por longas horas. Tá? Muito tempo, todo dia no teu trabalho, porque ele pode fadigar tanto a musculatura e a carga óssea diferente para os teus pés, como ele pode trazer uma fadiga para a musculatura da panturrilha, alterar na parte vascular. Então esses sapatos eles têm que ter um certo cuidado. É claro, não são todos, mas os acima de 9 centímetros e principalmente durante a gestação. Eles têm que ter um pouco mais de parcimônia no uso deles, sim. Alguns tipos de calçados para os homens também, né? A gente tem tênis, sapatos fechados. Eles são vilões também? Olha, o homem ele tem uma qualidade de calçado mais confortável. O homem procura usar
um sapato mais confortável. É claro que se você exerce uma função em que você passa muito tempo em pé, anda muito, você tem que procurar um calçado que seja extremamente confortável. Tem uns sapatos que eles têm um calcanhar com gel, tem o uso de meias ortopédicas ou meias que vão te ajudar, meias de compressão, que vão ajudar na circulação. Então são fatores que você pode usar quando você vai passar muito tempo em pé, quando você vai dirigir muito ou quando você vai pegar um voo, por exemplo, de longa duração. Usar um sapato confortável, um tênis, uma meia de compressão, é sempre importante. Levantar um pouquinho, dar uma caminhada a cada 2 horas, porque faz uma grande diferença. Né? Vamos falar também de outra coisa que nós mulheres amamos. Bolsas, mochilas. Aí a gente já aproveita e pega o gancho da mochila para a criançada também. A gente pega muito no consultório, eu principalmente que faço muito essa parte de membro superior, mulheres com dores no ombro. Por quê? Dentro de uma bolsa de mulher, dependendo do tamanho dela, você pode encontrar meio mundo de coisas, né? E isso vai variar muito o peso. Então é importante que se use o mínimo de coisas possível que for necessário para se usar realmente e tentar alternar as posições. Usa um pouco na direita, usa um pouco na esquerda, para você não sobrecarregar. Tem pacientes que só usam do lado direito. Então aquela sobrecarga vai te incomodar, vai te atrapalhar e pode provocar uma bursite, pode provocar uma tendinite. Então são coisas que você deve procurar. A questão da mochila, hoje mesmo está sendo um debate nacional sobre o uso da mochila. Por quê? Porque as crianças voltaram para a escola. Então está todo mundo conversando sobre isso. E a SBOT nos deu umas dicas, principalmente a criança tem que usar 30% do peso do corpo na mochila. A gente sabe que é muito difícil conseguir carregar isso, porque as mochilas normalmente são muito pesadas. Mas procurar mochila de rodinha, procurar dividir um pouco a carga de peso, sabe? Deixar um pouco, inclusive, na escola, levar os mais necessários. Então, esses são fatores que você tem que levar em consideração para poder a criança não já crescer com dor, traumatizada, com dificuldades. Entendi. Certo? Falando um pouquinho em relação ao estresse, doutor Alciomar, ele também causa problemas de coluna? Sim, nós temos muitos pacientes que chegam no consultório com dores, principalmente na região das escápulas ou dores interescapulares. São dores bem frequentes, que normalmente o paciente sente mais ao longo do dia ou no final do dia. E quando você começa a conversar, qual é a dedicação do tempo que você tem para você, qual é a dedicação da atividade física que você faz para você, quanto tempo por dia você desliga do resto do dia. Então isso, a maioria de nós, e aí eu me incluo também, não fazemos. Então por isso é importante você procurar uma atividade que te dê um bem-estar físico e emocional, porque senão a carga de estresse vai acontecer. Bom, para a gente fechar aqui no programa Canal Saúde essa entrevista super especial, eu queria aproveitar para dar algumas dicas aos nossos telespectadores no que diz respeito à postura. Vou fazer o seguinte, eu vou me colocar como modelo, vou sentar numa cadeira aqui junto ao doutor Alciomar e ele vai explicar para você de casa a forma correta para você se sentar. Eu acho que uma dica como essa é bem importante para a gente poder ter aí uma boa postura. Pode ser, doutor? Claro, com certeza. Então vamos lá. Então vamos aqui observar como é que nós vamos fazer. Né? Vamos lá. Essa cadeira aqui... Pronto. Temos aqui uma cadeira que é uma cadeira mais estilo social. É uma cadeira que você vai usar no seu dia em casa, no almoço, alguma coisa assim. É uma cadeira que ela tem um acompanhamento da coluna mais ereto. São braços também mais estéticos, porém que não apresentam aquele conforto para se passar tanto tempo. Então, quando você for usar uma cadeira dessa, o mais importante é o apoio dos pés e o apoio da coluna. Tentar apoiar a coluna o mais próximo possível da cadeira, né? E o apoio dos braços, porque você distribui todo o teu peso, tanto que vai desde a cervical, irradiando pela parte torácica ao apoio lombar, que é onde mais acontece a sobrecarga, e distribuindo para os pés. Então essa é uma posição correta de uma cadeira mais sociável. Ou seja, não sente assim na pontinha, de todo jeito, nem fica assim de todo jeito. Você chegou, sentou, encosta, né? E apoia. E apoia. E vamos aqui ver. Pronto.
Vamos para um exemplo do dia a dia de número trabalho, 2. né? Nós temos uma cadeira para o dia de trabalho. É uma cadeira que ela apresenta uma ergometria melhor. Você vê que ela faz as curvas, acompanhando a curva da coluna. Inclusive, ela faz uma curva na própria cervical, apoiando a cabeça. E a altura dos pés tem que ser extremamente importante. Tem pessoas, Carla, que às vezes gostam de ficar sentado numa cadeira tão alta que os pés ficam balançando. Sim. Essas pessoas provavelmente vão apresentar dores na coluna ao longo do dia. A coluna, ela é um meio de transição da parte superior para a parte inferior. A parte que entra na bacia, ela é extremamente importante para distribuir para os pés. Então você tem que ter o apoio dos pés, o apoio da coluna e a ergometria de toda a coluna, inclusive da cervical, para que você tenha um apoio adequado. A altura do teu computador, a altura do teu telefone, tudo isso tem que ser a nível do peito, para que você não fique forçando muito a tua coluna, nem para baixo, nem para cima. Coisa boa a gente poder estar de volta ao Canal Saúde nessa nova roupagem, com essa nossa proposta nova. Sim. Aproveitar para mandar um abraço muito especial para toda a equipe lá da Clínica Med Center. Falar para você que está nos assistindo agora que lá na Med Center a gente tem uma equipe multidisciplinar, incluindo aí ortopedia, fisioterapia, geriatria, cardiologia, neurologia, vascular, fisioterapia, ginecologia, dermatologia, praticamente todas as especialidades num ambiente feito, projetado com carinho, uma localização no coração do bairro Jockey, mas que abrange todos os bairros da cidade. Atendemos todos os convênios, a Med Center está cada vez mais especial para receber vocês. Já são quantos anos, doutor Alcemar? 6 anos de Med Center. 6 anos de Med Center, uma clínica de referência que realmente faz a diferença nas nossas vidas. Eu vou para um pequeno intervalo comercial com a Med Center e volto já já.